Você alguma vez já foi perdoado por alguma dívida? Você alguma vez já foi perdoado por algum ato que você cometeu contra uma pessoa, contra os seus pais, e eles te perdoaram, te ofereceram um perdão, mesmo que você não merecesse? Nesse vídeo, nós daremos continuidade à nossa série das parábolas de Jesus e a saúde financeira de um casal. E hoje nós vamos falar sobre um credor, alguém que não merecia o perdão, mas recebeu o perdão. E quando ele estava na situação de perdoar, ele tomou uma decisão que vai te impactar e mudar completamente a forma como você enxerga as finanças da sua casa e da sua família. Eu me chamo Vinícius, sou casado com a Ana Paula, planejador financeiro CFP, e estamos construindo aqui aquele que será o maior canal de finanças para casais do Brasil. E se vocês querem receber conteúdo sobre organização financeira, planejamento financeiro em casal ou investimentos em casal com propósito, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para que você receba os próximos conteúdos da nossa série sobre as parábolas e todos os conteúdos de finanças para casais do nosso canal. E se esse vídeo fizer sentido, não deixe de colocar a sua curtida também para que outras pessoas também recebam esse super conteúdo. Nós estamos produzindo uma série ao qual nós respondemos o porquê que Jesus falou tanto sobre dinheiro. Você sabia que Jesus, das suas 38 parábolas, em 16 delas, mais de 40%, ele faz menção a questões financeiras sendo resolutivas, trazendo as revelações para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para o nosso relacionamento, através de questões financeiras? Sim, você já deve ter percebido que o dinheiro, ele revela muitas coisas. E por isso que Jesus falou tanto sobre dinheiro, porque o dinheiro revela o nosso coração. E hoje nós vamos falar sobre a história de um servo. E essa história está lá no livro de Mateus. Eu vou ler aqui para nós o texto bíblico para que você possa acompanhar também e a partir dele tirarmos princípios poderosos para as finanças do nosso casamento. Olha só, Mateus capítulo 18, a partir do verso 23. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer acerto de contas com os seus empregados. Logo no começo, trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata. E aí, a depender da versão, você vai ter aqui algum significado sobre isso, mas está falando sobre quantias monetárias ao qual esse servo estava devendo. Mas o empregado, aquele que estava devendo, não tinha o dinheiro para pagar. Então, para pagar a sua dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa e os seus filhos, e que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Então imagina uma situação onde todos aqueles que você ama, todos aqueles que você paga o preço de trabalhar todos os dias, trazer o alimento para casa, trazer o recurso para casa, todos eles estão sob uma ameaça, sob um decreto. Todos serão vendidos para pagar uma dívida. Olha só, quantas famílias hoje, por não saberem lidar com as suas finanças, acabam entrando em dívidas com agiotas, dívidas que podem custar as suas vidas, arriscando a sua própria vida por conta de dívidas financeiras. Olha o tamanho dessa circunstância. Esse homem também devia muito. Mas o empregado, esse homem, ele se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. Uau! Ele recebeu um perdão não merecido. Uma pessoa que recebe um perdão como esse, um perdão não merecido, de todo o coração, o que você espera de uma pessoa como essa? Ei, olha para o seu casamento. Imagina uma situação em que você recebeu o perdão do seu cônjuge, em que você cometeu algum erro financeiro ou alguma outra área do seu casamento e você recebeu o perdão para que vocês permanecessem juntos, vencendo os desafios e continuando a construção da família de vocês. Um perdão não merecido. Por algo que deveria ter penalidade e consequência, ele recebeu o perdão. O que se espera de uma pessoa assim? Naturalmente, nós esperamos que essa pessoa também tenha atitudes de perdão, assim como ela recebeu. Mas esse servo, ele tinha um coração voltado para si mesmo. Ele não conseguia entender o perdão e a gratidão como uma extensão, como aquilo que eu recebi para também oferecer a outras pessoas. Então esse servo, ao ver a sua esposa agora cometendo um erro contra ele, ele é impiedoso. Ele não tem misericórdia.
ao ver outra pessoa cometendo um erro financeiro, tomando uma decisão equivocada, investindo de forma errada ou gastando exageradamente, ele não tem compaixão. É o primeiro a julgar, condenar, criticar, reclamar, mas nunca a estender a mão. Olha só. Esse homem, o empregado, versículo 28, saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe deviam 100 moedas de prata. Olha só a equivalência do tamanho do perdão. O primeiro devia milhões em moedas, e agora esse que devia para ele era algumas moedas, poucas moedas. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-los dizendo: pague-me o que você deve. Olha só, quem não tem gratidão, quem não consegue ter uma ótica de gratidão para a saúde financeira, para o relacionamento, para tudo que está construindo, só consegue enxergar e potencializar o problema daquilo que os outros fazem contra si. Observe que esse trabalhador, ele olha muito para os seus direitos e aquilo que ele entende que ele merece, que ele tem o direito de receber do outro, mas ele não estende a compaixão. Ele pegou pelo pescoço aquele homem e sacudiu e disse: pague o que me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Olha só, o mesmo clamor que esse homem antes havia feito e recebido perdão, esse homem repete as mesmas palavras para agora aquele que estava pegando ele pelo pescoço. As mesmas palavras. Só que esse homem tinha uma avareza no seu coração. Ele foi perdoado de milhões, mas não conseguia perdoar mas não conseguia perdoar míseras 100 moedas de prata. Então, ele não concordou, versículo 30. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia, até que pagasse a dívida. Olha só, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Como eu vou pagar a minha dívida se eu estou preso? Se eu não tenho a possibilidade de sair e construir essa riqueza, como eu vou pagar? Quantas vezes fazemos isso no nosso casamento? Prendemos o nosso cônjuge com as nossas falas, com agressividade nas palavras, com duras palavras em relação às decisões financeiras, aprisionando ele, esperando que ele nos recompense a partir desse ambiente de julgamento e acusação. Quando outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo para o patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro como eu tive de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado até que pagasse a sua dívida. E Jesus terminou dizendo: é isso que o meu Pai que está no céu vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Antes de caminharmos para os aprendizados e princípios dessa parábola com mais profundidade a partir do que nós lemos, eu vou deixar para você aqui um vídeo, o nosso primeiro vídeo da série das parábolas de Cristo e as finanças e a saúde financeira de um casal, para que vocês maratonem essa série e aprendam muito com as parábolas que Jesus contou e os princípios financeiros que nós podemos extrair para a nossa vida financeira. Olha só, esse versículo termina dizendo que o Senhor espera de nós uma atitude, uma ação de compaixão, perdão e misericórdia. Porque foi isso que recebemos dele quando não merecíamos nada. Éramos dignos da ira de Deus, mas recebemos graça, perdão e misericórdia. E a sua misericórdia se renova a cada manhã. Quando nós falamos da vida financeira de um casal, quantas são as coisas que o seu cônjuge fez? Quantos foram os gastos quebrando acordo? Quantas foram as utilizações de cartão? Quantas foram as vezes que o seu cônjuge jogou no tigrinho? Quantas foram as vezes que vocês tinham um acordo de não investir em nada arriscado? E o seu cônjuge colocou o seu dinheiro em pirâmides, achando que ia ficar milionário, trazer riqueza para vocês, mas isso acabou com o patrimônio financeiro de vocês como casal e como família. Quantas foram as vezes que você descobriu mentiras e infidelidade financeira do seu cônjuge? A vida financeira, nós temos aprendido com as parábolas que nos revela o nosso coração. E isso é muito profundo, isso é muito sério. O nosso coração é revelado a partir das circunstâncias financeiras. Mas se nós queremos continuar com um casamento sólido, nós precisamos olhar para o futuro. Olha só,
Olha essa paisagem. Quando nós olhamos para aquele horizonte, quando nós olhamos para longe, os nossos olhos alcançam longe, nós conseguimos ver um futuro, uma visão de futuro extraordinária. O que você vê quando olha para o futuro da sua casa e do seu relacionamento? O que você enxerga ao olhar para o horizonte? E ao olhar para o horizonte e encontrar o seu relacionamento lá na frente, você o encontra com as mesmas mágoas, raízes de amargura, com as mesmas dores que você carrega hoje? Essa parábola nos traz um ensinamento poderoso. Se nós fomos aqueles que recebemos perdão e misericórdia, devemos também estender ao nosso cônjuge perdão, graça e misericórdia. E a vida financeira vai nos testar sobre isso. Porque a vida financeira vai mexer no nosso bolso, no nosso esforço, no nosso trabalho, nos nossos acordos. A relação financeira de um casal está diretamente relacionada a essa parábola. Porque o perdão e a misericórdia não começa com quem está na porta para fora de casa, mas começa dentro de casa. Quantas são as coisas que nós suportamos e aturamos no mercado de trabalho? Suportamos e aturamos muitas vezes nos ambientes de igreja. Suportamos e aturamos em vários ambientes fora de casa, mas dentro de casa somos impiedosos. Dentro de casa queremos melhorias rápidas e instantâneas. Dentro de casa não temos paciência e compaixão de viver o processo ao lado daquela pessoa que tanto amamos. Queremos que ela mude de uma hora para outra rapidamente. E esquecemos de estender as mãos para ajudar. Esquecemos-nos de estender perdão e misericórdia que um dia também nos alcançaram. O perdão é algo que recebemos quando não merecíamos. Então não espere o seu cônjuge ser merecedor. Fazer por merecer o seu perdão. Seja você aquele que entende que não há relacionamento sem o perdão. Essas pequenas mágoas que vão ficando financeiramente só prejudicam a vida de vocês. Aquelas ações que vocês tomaram financeiramente que antes caminhavam juntos e agora estão caminhando de forma separada e não há perdão, reconciliação, não há misericórdia entre vocês, pode destruir a sua casa e o seu relacionamento. E vocês ficarem presos até pagar essa dívida. Entenda, o perdão e o perdão da reconciliação é aquilo que pode curar o seu relacionamento. E lembre-se, você não produz o perdão, você só consegue dar o perdão porque um dia você também recebeu um perdão que não era merecido. Perdoe. Juntos, olhem para o futuro. Olhem para essa visão extraordinária de futuro e se imaginem lá na frente como vocês estarão perdoados, caminhando juntos, com novos acordos, respeitando um ao outro e o processo um do outro, mas caminhando juntos como casal e como família. Eu tenho certeza que esse vídeo, essa parábola trouxe grandes aprendizados para você. Ore ao Espírito Santo para que ele examine o seu coração. Examine o seu coração e analise se há alguma raiz, alguma pequena raiz que o tempo tem feito crescer no seu coração contra o seu cônjuge das decisões financeiras que vocês já tomaram. Peça perdão, seja o primeiro a pedir perdão. Não espere que o outro mereça, porque o perdão que recebemos foi não merecido também. Que o Senhor guarde o seu coração, a sua casa e a sua família. Essa foi mais uma parábola onde nós aprendemos sobre um servo impiedoso, que mesmo recebendo perdão, não teve o mesmo amor e compaixão para também perdoar os outros, os próximos, a começar dentro da sua própria casa. Essa é a nossa série de parábolas de Cristo e as finanças de um casal. E eu vou deixar para você aqui a nossa playlist, para que você maratone essa série, veja as outras parábolas, falaremos das 16 parábolas de Jesus e não deixe de se inscrever aqui no nosso canal.